Boa noite, igreja. Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Perdão pelo atraso aí, realmente. Eu comentava com a minha esposa, sempre tem uma primeira vez, né? E a primeira vez foi hoje. A gente é sempre tão preocupado com relação a isso, mas realmente eu fiquei 2h30 dentro do carro hoje. E no final o GPS me jogou para Olaria, depois me jogou para a cidade universitária. Quando eu vi, eu falei, meu Deus, agora é fechar o olho e seguir. Eu só ouvindo a voz e vou dobrando, porque se eu começar a querer fazer pela minha cabeça... E eu agradeço a Deus porque cheguei aqui muito atrasado, mas cheguei. Eu estou acompanhado daquela morena bonita. Não me perdoe as irmãs, a mais bonita de todas as que estão aqui hoje, mas não podia ser diferente, né? Alguém que me acompanhe mais, né? Alguém que me atura, né? Aí, esse tempo todo, então, louvado seja Deus pela vida dela. Sem ela, realmente, eu não estaria aqui ministrando para a família. Realmente, ela é parte fundamental do nosso ministério. Eu, quando digo o tempo que a gente já caminha juntos, a pessoa acha que a gente é velho, mas a gente caminha junto há muito tempo, né? Pra vocês terem noção, a gente fez agora, 29 de dezembro, 35 anos de casados. E fizemos agora no dia 6 de agosto, às 21h22, fizemos 42 anos do beijo que selou o nosso namoro, do início do nosso namoro. Então são 42 anos namorando, é muito tempo namorando, não é não? Muito tempo. Agora, mais do que nunca, 6 de fevereiro retrasado, quando casou-se a nossa filha mais nova, eu falei para ela, enfim, sós de novo. Enfim, sós de novo. Já tinha falado uma vez, falei de novo. Depois de mais de 30 anos, falei de novo, enfim, sós de novo. Então, estamos sós novamente. Eu acho que até o Senhor conhece a nossa vida, sabe que é uma oportunidade a mais para a gente estar ministrando a palavra de Deus, porque temos andado o Brasil todo aí, talvez com filhos para olhar e tal, seria uma preocupação a mais. Se os netos já tivessem chegado, também a gente não queria por causa dos netos. Então, como tem filhos casados e não tem neto, então é fácil. A gente está realmente fazendo a obra do Senhor. Eu louvo a Deus porque eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu e a minha casa louvamos e glorificamos a cada dia o nome de Deus com as nossas vidas. Deixei hoje minha filha, meu genro, meu filho e minha nora orando. São realmente preciosos para nós. Meu filho e minha nora são líderes da rede de casais da igreja onde congregam. Meu filho é produtor musical da MK, minha filha é uma mulher de Deus também na rede de jovens da igreja. Então, eu louvo a Deus porque isso tem dado paz ao nosso coração para continuar fazendo a obra. Não dá para falar de família sem ter uma família estruturada, né? Falta credibilidade. Então, eu louvo a Deus porque Deus tem nos abençoado grandemente nessa área. Mas vamos começar, né? Nós já estamos atrasados, ainda fica gastando tempo com rodeios, aí fica difícil. Vamos trabalhar. Amados, eu gostaria de abrir esse terceiro congresso de missões da Igreja de Nova Vida, refletindo sobre esse enorme desafio que é cumprir o ID de Jesus. E mais, cumprir o ID de Jesus na família. Olha só que coisa difícil. O ID por si só já é um desafio muito grande. Na família, então, é uma dificuldade, é um desafio maior ainda. Eu diria que qual deve ser o nosso maior cuidado quando a gente pensa em cumprir o ID de Jesus? Qual o maior cuidado que a gente tem que ter? É cumprir esse ID, mas sem quebrar nenhum dos princípios de Deus. Sem quebrar aquilo que a palavra de Deus nos ensina a fazermos. Por isso que eu gostaria de hoje refletir sobre o que a palavra de Deus nos ensina a respeito disso. Qual é a recomendação bíblica para isso? Porque eu tenho aprendido, amados, que se já é difícil fazer a obra de Deus, e não é fácil, quantos concordam comigo que é difícil fazer a obra de Deus? É um desafio. Mais difícil ainda é nos alinharmos com a vontade de Deus. Esse é o maior desafio, porque não agrada a Deus fazer a obra de Deus desalinhado ou desalinhada com a vontade dEle. Então, antes de fazer a obra, nós temos que estar conscientes, convictos, muito seguros que estamos fazendo a vontade de Deus. E nada mais esclarecedor sobre qual é a vontade de Deus do que a sua palavra. Ela realmente é rema para as nossas vidas. Então, abra a tua Bíblia. Antes de ir para o texto que vai ser base, vai ser trilha para a nossa caminhada, que vai ser um texto de Êxodo, eu gostaria de usar um texto do Novo Testamento, em 2 Coríntios, capítulo 5. Talvez é um versículo que alguns de nós conheçamos ele de cor. Se talvez eu pedisse para muitos de vocês declararem esse versículo, muitos saberiam falá-lo sem ter que abrir a Bíblia. 2 Coríntios 5,17. Mas eu gostaria de caminhar um pouquinho mais em mais alguns versículos. Posso ler amém ou misericórdia? Amém. 2 Coríntios 5,17, na versão que eu tenho, diz assim: assim que se alguém está em Cristo,
nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Verso 18. E tudo isso, essa bênção, provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Gente, é ministério. Olha que maravilha. Verso 19. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo e não lhes imputando os seus pecados. E pôs em nós, e pôs em mim e você, a palavra da reconciliação. Ele reforça, ele repete. E verso 20, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós, ou através de nós, nos rogasse, rogando-vos, pois da parte de Cristo, vos reconcilieis com Deus. Pela tua cabeça, sentado mesmo. Vamos orar mais uma vez a Deus, vamos pedir a Ele graça e revelação para que a gente possa estar aqui no centro da vontade dEle. Senhor Deus, Pai querido, esta é a Tua palavra. A partir de agora somos dependentes, Deus, da Tua revelação, daquilo que Tu separaste nos céus para ser derramado sobre esta igreja nesta noite, Pai. Eu clamo a Ti, eu oro a Ti, eu peço a Ti que só possa ter graça sobre todos nós e que possamos sair daqui hoje com a certeza absoluta de que o próprio Deus tem falado conosco. Assim eu oro e te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amados, esse versículo é muito conhecido de todos nós, né? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Esse versículo começa dizendo algo tremendo. Ele diz que quando a gente reconhece a Cristo como Senhor e Salvador, nós somos tratados por Ele como sendo uma nova criatura, uma nova criação. E como consequência disso, o Senhor não leva mais em conta todos os erros que nós eventualmente tenhamos cometido no passado. Isso tudo fica no mar do esquecimento. Ele não leva mais em consideração nenhum dos nossos erros. E diz mais, que a partir desse momento, nós adquirimos o direito de começarmos a escrever uma nova história de vida. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é bênção para as nossas vidas. Tudo isso é bênção. Isso são bênçãos que estão ligadas ao fato, ao ato de nós tomarmos a nossa decisão de caminharmos ao lado de Jesus. Deus diz como é que Ele passa a nos tratar. Mas, depois de alcançados por essa graça salvadora, depois de alcançados por essa graça maravilhosa de Cristo, nós não podemos nos limitar a olhar somente para nós mesmos. Esses versículos que nós lemos nos revela isso com todas as letras. O texto diz que Jesus põe em nós a palavra da reconciliação. Então, nós temos que estar imbuídos dessa verdade. A partir de alcançados por Cristo, passamos a ser anunciadores dele. Anunciamos a palavra da reconciliação. Diz mais, que nós passamos a ser embaixadores de Cristo. Como se Cristo por nós estivesse levando a palavra dele, o convite dele a todos, para que todos se reconciliem com Deus. Amado, isso é imperativo. Depois que nós somos alcançados por Cristo, nós temos que entender que nós não podemos olhar só para nós mesmos. Depois de alcançados por Cristo, nós temos que alargar a nossa visão. Temos que começar a olhar para fora, para os outros. Temos que olhar em direção àqueles que não conhecem ainda Jesus. Amados, tanto isso é imperativo, que o próprio Jesus, no final do seu ministério, ele deixa registrado na Bíblia Sagrada o que nós convencionamos chamar de o ide de Jesus. Isso está em Mateus 28, 19 e 20. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E mais, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ele mesmo diz isso. Depois de alcançados, nós temos que sair em campo. Temos que sair dos muros da igreja e começar a fazer discípulos. É um desafio de todos nós. É Ele quem nos dá essa instrução. E a igreja há de concordar comigo que não é fácil fazer discípulos. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil mesmo. Eu vejo muita gente anunciando a Cristo e vendo a pessoa levantar a mão e largando para lá. Agora alguém vai cuidar. Agora é com ele. Já aceitou Jesus? Dá o teu jeito. Não. A Bíblia diz que nós somos responsáveis por fazermos discípulos. Mas por que será que é tão difícil assim? Porque aqueles que estão no primeiro amor, quando você
começa a tua caminhada pessoal e particular com Cristo, está imbuído daquela vontade muito grande, daquele amor genuíno de começar a caminhar. Normalmente nessa época, cada um de nós passa por isso. Normalmente sobra entusiasmo, mas falta estratégia. Quem está no primeiro amor é uma bênção. Sai falando de Cristo para todo mundo, para o vizinho, no ônibus, na rua. Nossa, a pessoa sai falando. A estratégia é que normalmente deixa a desejar. É muita vontade, muita determinação, muito entusiasmo, mas falta um pouco de estratégia. E para os mais maduros na fé, o que acontece com os maduros na fé? É que normalmente sobra estratégia, porque os maduros na fé têm muita estratégia. O que às vezes falta é entusiasmo. Essa é a nossa luta, essa é a nossa dificuldade. Além do que, amados, nós não podemos nos esquecer de que não podemos fazer isso, fazer discípulos, anunciar a Cristo de qualquer maneira. Nós precisamos entender que existe uma ordem pré-estabelecida pelo nosso Deus. Foi Ele quem deu essa diretriz. Nós temos uma ordem a ser seguida, para que cada um de nós seja bem sucedido nessa difícil tarefa de fazer discípulos, de anunciar a Cristo. Nós vamos ter alguns cuidados, e o principal deles, e o que me leva a pensar em família nessa hora, o principal deles está em Atos 1:8. Atos 1:8 está registrada a ordem que nós deveremos obedecer se quisermos ser vitoriosos nessa difícil tarefa de fazer discípulos. Em Atos 1:8 está registrado que nós seremos testemunhas. Está registrado exatamente assim: e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Eu gostaria de conjecturar, com autorização do pastor, que nesse texto aqui, a Bíblia está revelando para mim e para você a ordem que nós deveríamos seguir nesse processo de fazer discípulos. Eu gostaria de conjecturar, vendo esse primeiro desafio nosso, que é fazer discípulos em Jerusalém, como sendo a nossa própria família. Eu creio que quando a Bíblia diz que eu tenho que começar pela minha Jerusalém, Ele está falando que eu tenho que começar pela minha casa, pela minha família. Depois eu estou autorizado, eu tenho credibilidade para fazer isso na Judéia e Samaria. E eu gostaria de ver Judéia como parentes e Samaria como amigos. É o próximo estágio, é o próximo passo, para só em seguida, aí sim, eu poder ir até aos confins da terra. Amados, nós temos que entender, eu não estou dizendo isso, tá? Jesus não estava falando sobre importância. Qual é mais importante? Não era de importância que Ele estava falando. Na verdade, o que Jesus estava falando para mim e para você, o que a Bíblia registra para mim e para você, é que Ele estava nos ensinando sobre prioridades. A questão não é importância, é prioridade. Eu creio sinceramente no meu coração que Jesus estava determinando a ordem que deveria ser respeitada nesse processo de fazer discípulos. Amados, ouça o que eu vou afirmar. Eu creio no meu coração que não agrada a Deus. Ouça o que eu vou afirmar. Eu creio que não agrada a Deus alguém que queira fazer discípulos nos confins da terra, se essa pessoa não tiver conquistado reconhecimento dentro da sua própria família. Não agrada a Deus eu querer fazer discípulos lá nos confins da terra, se eu não tiver conquistado a credibilidade na minha própria casa. Na minha própria casa. E esse é o maior desafio de qualquer um de nós. É fácil dizer que ama alguém lá na África. O difícil é falar que ama o esposo, a esposa, o filho, a mãe, o pai. Nosso desafio é esse. Falar que ama alguém na África é fácil. O difícil é falar que ama alguém que convive com a gente, que está ali todo dia, passando por dificuldades, desafios. Isso aqui é difícil, mas a Bíblia é clara. Ela diz em 1 Timóteo 5:8, mas se alguém não tem cuidado dos seus, quem? Aqueles que estão próximos, talvez Judéia e Samaria, mas ele continua, e principalmente dos da sua própria família. Aqui está a minha Jerusalém e a tua Jerusalém. Se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé. Negar a fé é algo sério demais, gente. Negou a fé. E mais, é pior do que o infiel, ou incrédulo,
dependendo da tua versão. Então, a qualificação que recebe quem não prioriza a sua família é terrível. Porque nós temos que priorizar a nossa própria família. Amados, não tem como dissociar fé de família. Fé de família. Eu creio que fé e família são dois trilhos que têm que caminhar alinhados, para que o vagão não descarrilhe. Porque se a fé andar para um lado, ou a família para o outro, é descarrilamento na certa. Então fé e família têm que caminhar juntas. Ou seja, o primeiro campo missionário de cada um de nós precisa ser a sua própria família. Quantos me compreendem, digo amém. Amados, ganhar-nos da nossa casa, ouça o que eu vou afirmar, ganhar-nos da nossa casa é a mais importante missão que Deus confiou a mim e a você. Posso ouvir um amém? É a nossa primeira e mais importante missão. Ouça, eu não quero ser mal compreendido. Eu não estou afirmando que a Bíblia diz que nós não podemos anunciar a Cristo para todo mundo. Não é isso que eu estou falando. Não é isso. Só que nós não podemos priorizar a conquista dos confins da terra em detrimento da nossa própria família. É isso que eu estou falando. A prioridade tem que ser a nossa própria família. E eu sei que esse é um grande desafio, amados. Esse é um desafio enorme. Quem ainda tem familiares não alcançados por essa graça salvífica de Cristo sabe muito bem o que eu estou falando. Não é fácil. Eu quero que você entenda e aceite que a tua família precisa ser o teu primeiro campo missionário. Amém? Para nós nos aprofundarmos nisso que eu gostaria de falar hoje, eu gostaria de olhar para o processo de libertação das famílias que estavam cativas no Egito. Olhar todo esse processo que aconteceu com essas famílias até chegarem à Terra Prometida e comparar com os desafios que nós passamos para sair do mundo e das suas concupiscências e andarmos ao lado de Cristo, porque as semelhanças são enormes, são enormes. Nós vamos falar sobre isso aqui hoje. Eu vou ver com vocês que existem muitas armadilhas nesse caminho, tanto existiam naquela época, como existem em 2014, que o inimigo colocou lá e coloca hoje, ainda hoje, na minha frente e na tua frente, para atrapalhar a nossa caminhada. Por isso eu gostaria que você abrisse comigo a tua Bíblia em Êxodo, no capítulo 3, para a gente identificar algumas armadilhas, porque uma vez identificadas as armadilhas, nós podemos ser um pouco mais vigilantes, para que nós não caiamos em nenhuma destas armadilhas. Êxodo capítulo 3. Êxodo diz que Moisés mata um egípcio, depois ele foge para as terras de Midian. Ele chega lá nas terras de Midian, ele encontra aquela que seria a sua futura esposa, ele se namora dela, Zípora, ele acaba casando com ela, e ele fica na casa de Jetro, morando lá nas terras de Midian. Ele fica lá 40 anos. Esse homem fica lá 40 anos, até que Deus acerta ele numa sarça ardente. Até que Deus acha ele, fala assim: Moisés, chegou a tua hora. Você já está aqui há 40 anos, casou, construiu família, mas o povo está lá ainda. O povo está cativo lá ainda. Êxodo 3,9 diz assim: pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Moisés recebe essa ordem muito clara de Deus: volta ao Egito, porque eu tenho uma missão para você. 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 E ele vai, chega lá, ele encontra Arão, pega Arão, conversa com ele, diz: olha, Deus me deu uma missão, Deus me deu um recado, eu tenho que cumprir esse recado que Deus me deu. Ele me confiou um recado. Mas só que ele pega Arão e vai até Faraó. E para surpresa deles, Faraó desafia o Deus de Israel. Está aí em Êxodo 5:1. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse, verso 2: quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei, para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei Israel ir. Faraó desafia o Deus Todo-Poderoso. Ele não sabia com quem que ele estava se metendo, mas ele resolve desafiar.
Quem é esse Deus de vocês? Quem é? Que eu vou obedecer esse Deus? Vou coisa nenhuma. Não vou deixar vocês saírem. Resultado, Deus é levado a botar 10 pragas naquela comunidade, e depois de 10 pragas, até que Faraó perde seu primogênito, chegou ao limiar, realmente ao cume. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Não quero falar de pragas, não quero falar de nada disso. Eu quero só usar a história da saída dessas famílias do Egito e compará-la para a nossa saída hoje do mundo para caminharmos ao lado do Senhor. E nessa caminhada, amados, existem muitas armadilhas. Armadilhas colocadas pelo inimigo para atrapalhar a nossa caminhada. Eu vou falar hoje de 4, se assim o tempo me permitir. 4 armadilhas que o inimigo colocou lá e coloca hoje, para que nós fiquemos espertos. Porque essas armadilhas são as mesmas. Por que são? Porque o inimigo é o mesmo. O inimigo daquela época do Egito é o mesmo de hoje. É o mesmo inimigo. Primeira armadilha que o inimigo utilizou naquela época e utiliza hoje está registrada em Êxodo 8, 25. Vá comigo lá, que aqui tem uma armadilha aqui que nós temos que passar por ela. Êxodo 8, 25. Deixa a tua Bíblia aberta, nós vamos usar muito esse livro de Êxodo. Na minha versão está assim: então chamou o Faraó a Moisés e Arão e disse: ide e sacrificai ao vosso Deus nesta terra. Se você olhar em outras versões, eu uso muito a versão NVI também, lá diz assim: vão oferecer sacrifício ao seu Deus, porém façam isso aqui mesmo no Egito. Esta era a proposta de Faraó. Não me importo que vocês adorem ao Deus de vocês. Não me importo, podem adorar do jeito que vocês quiserem. Eu até permito que vocês adorem o Deus de vocês. Uma coisa vocês não podem fazer, é sair do Egito. Adorem quantas vezes quiserem, da forma que quiserem, desde que façam isso aqui dentro do Egito. Amados, como se fosse fácil, como se fosse possível adorar a Deus estando ainda debaixo do jugo de Faraó. Como se fosse possível adorar a Deus nas cercanias do Egito, onde paira ali uma aura de maldição, de escravidão. Mas foi essa a proposta de Faraó. Quais são as características, em 2014, de uma pessoa que está presa nessa primeira armadilha? Porque ela acontece nos nossos dias ainda. É aquela pessoa que toma a decisão de caminhar ao lado de Jesus, mas ela não consegue deixar o mundo. Não consegue deixar o mundo. Não consegue de forma nenhuma. A pessoa se convence de que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, mas isso não muda a vida dela. Isso não muda a vida dela. A pessoa aceita a Jesus. Levantou a mão, veio aqui, fez a decisão, mas continua tendo a mesma vida que tinha antes. Como é que você percebe isso? Ela continua frequentando os mesmos velhos lugares. Ela continua convivendo com os mesmos velhos amigos. Ela continua tendo as mesmas velhas práticas. Ou seja, a pessoa não consegue demonstrar com as suas atitudes nenhuma mudança que identifique ela como sendo uma nova criatura. Você não consegue ver nela nada que sinalize que realmente ela é uma nova criatura. Porque ela continua fazendo tudo o que fazia antes. Sabe qual é a única diferença que a gente percebe numa pessoa dessa presa a essa primeira armadilha? É que de vez em quando, quando você menos espera, você fala: e ela veio no culto hoje. Ah lá ela, hoje ela veio. De vez em quando você encontra ela na igreja. Mas é o máximo que você consegue ver nessa pessoa isso. Que às vezes, uma vez ou outra, de vez em quando, ela aparece na igreja. Interessante, são pessoas que não têm coragem nem para dizerem que são evangélicas. Nem para isso elas têm coragem ainda. Estão presas nessa primeira armadilha. Amados, você deve conhecer gente assim. Eu conheço algumas pessoas que, nossa, bastante próximas de nós, já levantaram a mão para Jesus, já levantaram a mão para Jesus há muito tempo. Só que o que elas não conseguiram ainda foi dar um único passo em direção à terra prometida. Elas levantaram a mão para Jesus, mas elas não deram um único passo ainda em direção à liberdade. Não deram. Nenhum, mas nenhum. Ou seja, elas continuam no Egito. O que elas não têm é consciência disso. Se você conversar com elas, elas vão ficar com raiva. Elas não têm consciência disso, mas quem está de fora percebe claramente
que ela ainda está no Egito. A proposta de Faraó foi essa: eu autorizo vocês a sacrificarem ao Deus de vocês, mas não saiam do Egito. Mas eu louvo a Deus que na nova vida aqui de São Cristóvão, todo mundo já saiu dessa primeira armadilha, amém? Amém. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, nós já passamos dessa primeira armadilha. Mas quando a gente consegue se livrar dessa primeira armadilha, o inimigo não desiste. Se tem uma coisa que nós não podemos acusar o inimigo, é dele ser preguiçoso, negligente. Isso ele não é. Não é. Definitivamente ele não é. Ele trabalha e trabalha sério. Sabe qual é o alvo preferido dele? A família. Ele trabalha duro. Então ele coloca logo a segunda armadilha. Ele aciona a segunda armadilha. Qual é a segunda armadilha? Um pouquinho na frente, está no verso 28. Mesmo capítulo 8 de Êxodo. Diz assim no verso 28. Então disse Faraó: deixar-vos-ei ir, para que sacrifiqueis ao Senhor, vosso Deus, no deserto. Não é isso que vocês querem? Eu deixo. Somente que, indo, não vades longe. Só não pode ir longe. E orem também por mim. Amados, nessa segunda armadilha aqui, Faraó até permite que eles saiam do Egito, mas com uma condição: que eles não se afastem muito. Não pode se afastar muito. Eu tenho que continuar vendo vocês. Eu quero acompanhar e monitorar o que vocês estão fazendo. Eu quero ver vocês. Podem sair para o lado de fora dos muros do Egito, mas não vão muito longe. Eu quero acompanhar o que é que vocês estão fazendo. Se eu tivesse que fazer uma simbologia para você entender isso, seria mais ou menos como se o inimigo deixasse que a pessoa saísse do Egito, só que amarrada a uma corda. Ou seja, ela vai até onde a corda permite que ela vá. Ela tem um limite. É o limite da corda. Ela continua amarrada no Egito. Ela anda, caminha, até que a corda retese. Quando retesar a corda, é o limite dela. Porque o inimigo vai tentar impedir, amados, a pessoa de se afastar para bem longe daquilo que a seduz. O inimigo vai fazer de tudo para que a pessoa não vá para uma distância suficientemente segura. O inimigo até vai permitir que a pessoa saia do Egito, mas não vai permitir que ele vá muito longe. Esta é a segunda armadilha, porque ele sabe, o inimigo sabe, que o mundo é sedutor. O mundo é sedutor, o mundo seduz. O mundo seduz. E tem muita gente tentando resistir à tentação. Só que a minha Bíblia diz que da tentação eu fujo. Não é para resistir à tentação. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas a tentação não. A tentação eu fujo. Tentação é para fugir. Amados, se aquilo que nos leva a pecar, ou que leva alguém a pecar, fosse ruim, ninguém pecava. Ninguém pecava. A coisa é boa e é muito boa. O problema não é isso. O problema são as consequências do pecado. Esse é o problema. A minha Bíblia diz em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte. O problema não é o pecado. Normalmente quem peca tem prazer em pecar. O problema é a consequência. O problema são as consequências. Qual é o maior sinal de que uma pessoa ainda está presa nessa segunda armadilha? Normalmente a pessoa que está presa nessa armadilha, ela já está em comunhão com a igreja. Ela não frequenta eventualmente, ela está em comunhão com a igreja. Só que ir à igreja, participar dos trabalhos da igreja, participar dos cultos da igreja, ainda não é prioridade para ela. Ela troca a igreja por qualquer coisa. A igreja não é prioridade. Apesar dela ser membro de uma igreja, ela não consegue rejeitar o mundo, nem rejeitar as suas concupiscências. Apesar dela ser membro de uma igreja, ela não conseguiu ainda que a sua vida seja completamente transformada. É aquela pessoa que já saiu do Egito, mas o Egito não saiu de dentro dela ainda. Ainda. Ou seja, a salvação, amados, ouça, igreja, a salvação é conquistada no momento, no exato momento, que cada um de nós aceita Jesus como Senhor e Salvador. É como um estalar de dedos. Levantou a mão, reconheceu, confessou,
está salvo. Mas a santificação é gradual. A salvação é instantânea. A santificação é um processo, e esse processo leva algum tempo. A santificação é bem mais complexa. Não é tão simples quanto a salvação. E não tenha dúvidas, o inimigo não desiste. Não desiste. Quando ele percebe que a pessoa está determinada, que quer caminhar realmente, que não quer olhar para trás, que não quer ficar olhando para aquilo que seduz, que não fica toda hora lamentando aquilo que deixou para trás, quando o inimigo vê que a pessoa está comprometida, ele não perde tempo. A primeira coisa que ele faz é começar a tentar usar as pessoas que estão próximas para tentar atrapalhar a caminhada dessa pessoa. E normalmente quem está mais próximo? Amigos e parentes. Esses são os alvos preferidos do inimigo para atrapalhar a caminhada de qualquer um de nós. Ele sempre vai usar amigos e algumas vezes também parentes. Veja só o que Faraó pede no finalzinho do verso que a gente leu. E orai também por mim. Amados, isso aqui é de uma sutileza, só é própria do inimigo realmente, é de uma sutileza tamanha, que a gente tem que orar a Deus para que Deus revele tudo que está aqui. É algo tremendo. Sabe como é que isso acontece nos nossos dias? É quando você convida alguém para vir à igreja, seja um amigo, um familiar, um parente teu. Você convida para vir à igreja, mas a pessoa nunca aceita. Você convida, ela até diz que vai, mas em cima da hora aparece uma dificuldade. Você está convidando sempre, mas ela nunca aceita. Ela diz, não, hoje eu não posso, não, hoje não quero ir não, estou cansado. Ela sempre tem uma desculpa para não vir com você. E às vezes ela ainda diz assim, mas já que você está determinado, já que você está determinada, já que você vai mesmo, faz um favor para mim, ore por mim lá também. Orem por mim. Você vai à igreja? Ore por mim lá. Coloque a minha vida nas tuas orações. Amados, onde é que reside o perigo aqui? Qual é o perigo dessa armadilha? É que aquela pessoa que ainda não está muito firme, que está caminhando, mas não está tão firme assim, ela pode ficar com receio de se afastar um pouco demais dos familiares, dos amigos, e acabar perdendo essas pessoas de vez para o mundo. A pessoa pensa assim, poxa, se eu for toda vez para a igreja e deixá-la em casa, ela vai sair, vai para qualquer outro lugar, e aí é que eu não ganho mesmo. Aí ela vai para o mundo e vai se perder, e aí é que eu não conquisto nunca essa minha esposa, meu marido, meu filho, meu pai, minha mãe. Então o inimigo vai tentar convencer a cada um de nós, se nós continuarmos as nossas caminhadas e deixarmos essas pessoas para trás, a gente vai perdê-los de vez para o mundo. Por que isso é uma armadilha? Porque a pessoa pode pensar assim, poxa, então eu vou fazer o seguinte, já que ela não quer ir comigo, hoje eu não vou também não, vou ficar com ela, vou fazer companhia, hoje eu não vou. Só que ela fica mais do que vem. Se nós não vigiarmos, a gente para de vir. Se nós não estivermos firmes o suficiente na fé, nós podemos fraquejar. Sabe onde é que você vai se fortalecer na fé? É aqui, é ouvindo a palavra, é estar em comunhão com a igreja. É aqui que a gente vai fortalecer a cada um de nós na fé. Amados, para tentar ajudar alguém que ainda não está firme na fé, nós temos que estar muito bem firmados na rocha que é Cristo. Nós temos que estar muito bem firmados para tentar ajudar alguém. Porque se você não estiver firme na tua fé, essa outra pessoa pode te levar a abandonar a Cristo. Eu já vi isso, você deve ter visto também. Ele fica preocupado, não quer vir, começa a deixar de vir, e daqui a pouco nós também não estamos mais firmes. A gente pensa em ganhar alguém, mas a primeira pessoa a ser ganha e consolidada somos nós mesmos. Olha o que a Bíblia diz, pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? O que adianta eu tentar ganhar o mundo todo e correr risco da minha própria vida? Eu tenho que estar muito, mas muito, muito firme na rocha. Amados, é mais ou menos como acontece com uma pessoa que está se afogando. Não sei se você já escutou sobre isso, leu sobre isso, ouviu isso. Se você tentar ajudar alguém que está se afogando, você pode correr algum risco. Para ajudar alguém sem correr risco nenhum, para ajudar alguém que está se afogando sem correr risco, é necessário estar muito bem treinado.
é imprescindível estar preparado. Porque se você tentar ajudar alguém que está se afogando, sem estar preparado, está arriscado essa pessoa te dar uma gravata e te levar para o fundo junto com ela. Junto com ela. Então, para tentar ajudar alguém que está caindo, ou em vias de cair, nós temos que estar firmes, sólidos na rocha, para poder dar a mão para essas pessoas. Senão, corremos o risco de cair junto com elas. Amado, deixa eu te falar um negócio. Existem pessoas, ouça o que eu vou afirmar, existem pessoas que precisam muito mais das tuas orações do que da tua companhia. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Mas quando o inimigo percebe que essa pessoa já se desvencilhou da segunda armadilha, que a pessoa está determinada, que ela vai caminhar, ela não vai olhar para trás, o que o inimigo faz? Ele se concentra na família. Ele é sujo. Ele é sujo. Ele sabe que você não se desvia mais, que você está firme, que você não vai olhar para trás. Ele sabe que você vai continuar a caminhada. O que ele faz? Tenta segurar a família. Pastor, isso aconteceu com o povo no Egito? Aconteceu, vá comigo em Êxodo 10, 8. Êxodo 10, 8. É a terceira armadilha de Satanás. Diz assim Êxodo 10, 8. Então Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó, e ele disse-lhes: ide, servi ao Senhor, vosso Deus. E Faraó faz uma pergunta, olha só. Quais são os que hão de ir? Quem é que vai com vocês? Quem é que vocês vão levar? No verso 9, Moisés responde: havemos de ir com os nossos meninos, os nossos velhos, os nossos filhos, as nossas filhas, com as nossas ovelhas, com os nossos bois, havemos de ir, porque festa do Senhor temos. O que Moisés está dizendo para ele? Nós vamos, mas vamos levar tudo. Ele chega a dizer: nem uma unha ficará. Ele quer ir, mas ele quer ir com tudo. Verso 10, Faraó lança um desafio. Ele fala assim: seja o Senhor assim convosco, como eu vos deixarei ir a vós e os vossos filhos? Olhai a mal diante da vossa face. E ele conclui no verso 11: não será assim. Andai agora vós, varões, e servi ao Senhor, pois isso é o que pedistes. Se você estudar esse texto em versões modernas, você vai ver que a proposta de Faraó qual era? Moisés, você me pediu lá atrás se você podia sair e adorar no deserto. Então, eu estou autorizando que você vá com os homens, somente. Vá você e vá os homens. Mas a família de vocês vai ficar no Egito. Porque eu estou achando que vocês estão tramando alguma coisa. Eu estou vendo mal nos seus olhos. Eu estou percebendo que você quer armar alguma coisa aí. Esse negócio de dizer que vai levar todo mundo, eu estou preocupado se vocês vão voltar. Então a garantia que eu tenho qual é? Vocês vão, mas as famílias ficam. Vocês vão, mas as famílias não saem daqui. Elas vão ficar como garantia de que vocês voltam. Que coisa suja. Amados, muitos daqueles que estão na igreja, em comunhão com Cristo, em comunhão com a igreja, muitos, e não são poucos, ainda não se desvencilharam desta armadilha. E essa armadilha é poderosa. Essa armadilha talvez seja das piores. Eu encontro muita gente nas igrejas, firmes na rocha, caminhando com Cristo, mas a família não os acompanha ainda. Essa é uma realidade cruel para a igreja. Muitos daqueles que estão em comunhão com Cristo não se desvencilharam dessa armadilha. Ou seja, não conseguiram ainda tirar a sua família do Egito. O marido não conseguiu tirar a esposa não conseguiu tirar o marido, os pais não conseguiram tirar os filhos não conseguiram tirar os pais. Tem muita gente na igreja ainda presa nessa armadilha. E o inimigo tem sempre um propósito. Qual é a intenção dele quando ele faz isso? O inimigo sabe que nós somos um ser social. E ele sabe que o peso da família, na nossa estabilidade emocional, é muito grande. Ele sabe disso. Ele sabe que se segurar a nossa família no Egito, ele nos desestabiliza. A gente fica realmente vulnerável, fica frágil. E a luta, nessa hora, pode se complicar, amados. Eu encontro famílias assim numa luta difícil. Porque se a pessoa se converte, mas a família não, normalmente a pessoa fica dividida. É sempre uma luta. É luta na hora de vir para o culto, é luta na hora de tratar das coisas do Senhor, porque
Ele está servindo a Cristo, ela está servindo a Cristo, mas a família não está. Então, na hora de fazer um programa, combinar alguma coisa, é sempre muito difícil. Porque ele tem uma opinião, ele tem um desejo, mas a família tem outro. Então, isso acaba roubando a paz e a harmonia da família. E eu encontro pessoas nesse período difícil, pessoas que não conseguiram ganhar ainda seus familiares para Cristo, ainda sofrendo chantagem. Às vezes é chantagem emocional. Quando um fala que vem para a igreja, o outro fala assim: poxa vida, vai me deixar sozinho, vai me deixar sozinha. Chantagem emocional. Ou então faz chantagem financeira. Já sei, vai dar dinheiro para o pastor. Brincadeira, vai dar dinheiro para o pastor de novo. Chantagem financeira. Ou então faz chantagem psicológica. Já sei, estão passando por uma lavagem cerebral. Chantagem psicológica. E isso dentro da nossa própria casa. Mas eu creio que existe uma promessa sobre a igreja, que está registrada em Atos 16:31. Creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os da sua casa. Amados, resgatar a nossa família é promessa de Deus. É promessa de Deus. Quantos creem que vão resgatar todos os seus familiares para Cristo? É promessa de Deus. Creia, creia. Mas mesmo que a pessoa consiga se desvencilhar dessa terceira armadilha, resgatando toda a sua família, o inimigo não desiste. E tem muita gente na igreja que está aqui com toda a sua família, que acha que não tem mais nenhuma armadilha a ser vencida. Tem gente na igreja com toda a sua família achando que já se desvencilhou de todas as armadilhas do inimigo. Eu vim aqui para confrontar esse entendimento. Porque o inimigo não desiste, ele não desiste nunca, ele sempre continuará tentando. Nessa hora o inimigo coloca em ação a quarta e última armadilha. Está em Êxodo 10:24. Vá comigo lá para a gente entender. Êxodo 10:24. Eu falo dessa quarta e última armadilha e a gente caminha para a conclusão. Quarta e última armadilha do inimigo. Era naquela época e é hoje. Êxodo 10:24. Então o faraó chamou a Moisés e disse: ide servir ao Senhor. Somente fiquem vossas ovelhas e vossas vacas. Vão também convosco as vossas crianças. Estude essa armadilha em outras versões. Você vai ver que o inimigo está falando o seguinte: olha, eu permito que você vá, leve suas esposas, levem seus filhos, não me incomodo, podem ir, vá você e toda a sua família. Mas as vacas e as ovelhas vão ficar. Pastor, que armadilha é essa? Que armadilha é essa? Amados, quais eram os bens do povo que estava lá trabalhando todo aquele tempo no Egito? Eram casas de alvenaria? Eram? Eram automóveis? Quais eram os bens? Era o gado. Era o gado. As vacas e as ovelhas. Faraó queria confiscar tudo o que eles adquiriram com muito suor durante todo o tempo que ficaram cativos no Egito. Tudo aquilo que eles haviam conquistado, Faraó queria confiscar. Ele disse assim: olha, vai a família, mas os bens ficam. A família pode ir, mas os bens não podem. Ou seja, eles sairiam com as suas famílias, mas sem um tostão no bolso. Eles iriam para o deserto, com uma mão atrás e outra na frente. Era assim que eles iriam. Dá para imaginar como é que seria a vida dessas famílias? Saindo para o deserto, sem nada, para trocar, para fazer uns cambos, sei lá. Eles sairiam sem nada, com a roupa do corpo. E tem um detalhe que para a cultura daquele povo fazia toda a diferença. Nós às vezes não entendemos muito bem. Para nós talvez não faça diferença, mas para a cultura daquele povo fazia toda a diferença. Eles, além de não terem nada para se manter, eles ainda sairiam sem nenhum animal para sacrificar ao Senhor. E para eles isso era precioso demais. Eles tinham que ter um cabrito de vez em quando para fazer um holocausto. Era assim que eles tratavam com o Senhor. Era assim. Para eles sair sem um animal para sacrifício era realmente terrível. Era terrível, era o fim. Era o fim. Eles poderiam até adorar a Deus no deserto, mas sem nenhum cabrito para sacrificar ao Senhor. Então eles saíram realmente de uma forma terrível. Como é que essa quarta armadilha, amados? Que aqui eu quero chegar. Como é que essa quarta armadilha se apresenta para mim e para você hoje?
como é que o inimigo usa esta mesma armadilha em 2014. É quando a família já está sã e salva, mas as finanças ainda não foram libertas. A família está aqui servindo ao Senhor, mas as finanças não estão aqui. As finanças ainda estão a serviço do mundo. A família já está vivendo debaixo da potente mão do Senhor, mas as finanças ainda sofrem nas mãos de Mamom. Famílias que estão servindo a Deus de forma sincera, com compromisso, mas não entenderam ainda que não basta que eles estejam aqui, não basta que as suas famílias estejam aqui. Famílias têm que entender que os nossos bens também têm que estar a serviço do Rei Jesus. Tem que estar. Tem que estar. Senão nós já estaremos presos a esta quarta armadilha. Sem contar, amados, que nós temos ministrado muito ultimamente sobre a relação da família com o dinheiro. Porque ainda na igreja tem muita gente que não sabe se relacionar com o dinheiro. Nós chegamos a preparar um seminário de 3 dias só para ajudar famílias a se entenderem um pouco melhor com o dinheiro. E ajudando famílias, a gente percebe que às vezes essas famílias que não têm ainda seus bens ainda a serviço do reino, passam por algumas situações difíceis na área financeira. E a gente entende que é porque os bens delas ainda não estão a serviço do reino. Mas é difícil fazê-las entender isso. Elas passam por alguns reveses financeiros e não conseguem ver relação entre os reveses financeiros e o fato de elas não serem totalmente flexíveis a colocarem os seus bens a serviço do reino. Elas estão na igreja, mas os bens ainda não estão. E se os bens não estão aqui, não estão protegidos. Não estão debaixo da potente mão do Senhor. São bens que de vez em quando ainda sofrem alguma ciranda do inimigo. Amados, Deus revela no Salmo 35, 27, que Ele ama a nossa prosperidade. Posso ouvir um amém? Amém. Só que Ele, o Deus, Ele não pode quebrar os princípios que Ele mesmo estabeleceu. Ele quer ver cada um de nós próspero. Só que tem princípios a serem obedecidos. Tem princípios a serem cumpridos. Não dá para ser próspero quebrando os princípios de Deus que têm a ver com a prosperidade. Se os nossos bens não estiverem a serviço do reino de Deus, não tem a menor chance de chegarmos a ser um dia financeiramente prósperos. Não tem como. Eu tenho que entender que para eu ser próspero financeiramente, os meus bens têm que estar debaixo da potente mão do Senhor. Não existe a menor possibilidade de alguém desfrutar de prosperidade financeira sem entender que não somos só nós que pertencemos a Deus. Nós pertencemos a Deus e conosco tudo o que nós temos também pertence a Deus. Nós temos que entender que Jesus não é só Salvador. Ele é Salvador e Ele é Senhor. Ele é Senhor, não só de nós, mas de tudo aquilo que nós possuímos. Amados, essa libertação da quarta armadilha só será conquistada no momento em que todos daquela família entenderem que precisam ser dizimistas fiéis e ofertantes generosos. O que prova para cada um de nós se nós estamos libertos ou não dessa quarta armadilha é fazermos uma autoavaliação, uma autoanálise, para a gente entender se nós somos dizimistas fiéis e ofertantes generosos. Se nós formos, nos libertamos dessa quarta armadilha. Porque eu encontro na igreja, pastor, permite, eu encontro na igreja o dizimista generoso e o ofertante fiel. Pastor, é a mesma coisa. Não é. A Bíblia requer de mim e de você que nós sejamos dizimistas fiéis e ofertantes generosos. Sabe como é que é o dizimista generoso? Ele não é fiel, não. Um mês ele dizima, outro mês ele não dizima. Um mês ele dizima, 2 ele não dizima. 3 ele dizima, no quarto ele não dizima. Mas ele é generoso. Quando ele bota no coração de dizimar, ele fala assim, já tem uns 2 meses que eu não dizimo. Eu vou dar 10 não, vou dar logo 15%.
Vou dar logo 20. É muito generoso. Generoso. Generoso demais. Só não é fiel. E com dízimo, nós não temos que usar de generosidade. Com dízimo, nós temos que usar de fidelidade. Você sabe como é que é o ofertante fiel? O ofertante fiel também é uma bênção. Todas as vezes que ele vem à igreja, ele oferta, porque ele é fiel. Ele não consegue vir um único culto sequer, sem ofertar. O que ele não é? Generoso. Ele só não é generoso. Se ele tiver uma nota de 5 e uma de 2, qual é que ele dá? Ah, aqui também é assim? Ah, pensei que era só na minha. Pensei que era só na minha. Esse é o dizimista fiel. Ele faz questão de ofertar todos os cultos, mas ele dá a pior nota. Se ele tiver uma de 2 novinha e uma de 2 rasgada, ele dá qual? A de 2 rasgada. Amados, existe um percentual significativo de pessoas que estão em comunhão com as suas igrejas, mas que ainda têm enormes dificuldades quando o assunto é dinheiro. Se tem uma área onde o inimigo sabe como ninguém embaraçar as nossas vidas, é a área de finanças. Nessa área ele é expert. Quando o assunto é dinheiro, ele realmente dá aula. Ele dá aula. Eu encontro muitas famílias que de vez em quando passam algum aperto. E eu, por ser pastor, sei da vida deles. E sei que isso tem a ver com o fato de que eles não são dizimistas fiéis e não são ofertantes generosos. Só que eles não aceitam de maneira nenhuma atrelar a dificuldade que passam ao fato de não serem dizimistas fiéis e ofertantes generosos. Quem conhece o reino espiritual sabe muito bem que a causa é essa. Mas só que a pessoa, sem ter consciência disso, essas pessoas fizeram do seu Deus, do seu dinheiro, o seu Deus. Infelizmente existe um alerta, ou melhor, infelizmente existe um risco muito grande para essas pessoas. E eu deixo aqui isso para você. Eu sei que aqui não tem ninguém assim, mas como aprendizado, como ensinamento, guarde no teu coração isso, porque eu já vi muita gente fazendo confusão com isso. Eu vou deixar um alerta para o risco que essas pessoas estão correndo. A Bíblia diz, em Mateus 6, 21, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Como é que a pessoa que não tem o entendimento correto desse versículo age? Ela pensa que, como o coração dela está aqui, olha como é que o inimigo é sutil. Ela fica imaginando assim, mas o meu coração está na igreja. Então ela pensa que, como o coração dela está aqui, um dia o tesouro dela também virá para cá. Ela acha isso. O coração dela está aqui, mais dia, menos dia, o meu tesouro vem para cá. Só que ela está achando que o tesouro vem para onde está o coração, mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o teu coração é que vai para onde está o teu tesouro. Esse é o risco. A pessoa pode estar na igreja, mas se o tesouro dela estiver no mundo, o desejo dela um dia vai ser o de estar no mundo. Porque a Bíblia diz que o coração sempre desejará estar onde está o tesouro. Não é o tesouro que vai para onde estiver o coração, mas o coração é que vai para onde está o tesouro. Se o teu tesouro ainda não estiver no reino de Deus, você pode até estar na igreja, mas estará correndo um sério e grave perigo. E não sou eu que estou afirmando isso não, gente. É a Bíblia Sagrada que está afirmando isso. Deus deixou um alerta para todos nós, dizendo que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e transpassaram a si mesmos com muitas dores. Amados, existem pessoas na igreja que gastam, investem, desperdiçam quantias generosas com as coisas do mundo. Mas para investirem recursos financeiros no reino de Deus, na obra de Deus, na igreja do Senhor Jesus, é uma dificuldade. Eu sei que aqui na Nova Vida não é assim, mas do meu lado de lá é uma luta. É uma luta. Amém, igreja? Quantos me compreendem? Digo amém. Eu concluo aqui. Amados, trabalhar com família, e nós temos trabalhado nos últimos 8 anos com família, não é fácil. Eu tenho aprendido que não é fácil fazer discípulos na família. Talvez seja a área onde é mais difícil fazer discípulos, seja na família. Porque nós só teremos credibilidade para fazer discípulos a partir do momento em que nós
aceitarmos ser discípulos. Só tem credibilidade para fazer discípulo quem é discípulo. Então, nosso primeiro desafio é permanecermos fiéis ao Senhor. Nós não podemos correr, ou nos darmos ao luxo de correr esse risco. Eu li um versículo ainda agora, que diz: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma. Amados, eu tenho um testemunho de alguém que, na minha igreja, eu vi chegar algumas vezes, de viagens missionárias, com muitas fotos, com muitos vídeos, com muitos testemunhos. E esse homem foi algumas vezes para o Chile, Peru, fez algumas viagens missionárias com a sua esposa, e sempre que eles voltavam, eram muitos testemunhos, muitos vídeos, muitas fotos. Mas só que esse rapaz, por um problema no seu casamento, acabou se desviando. Ele pode ter realmente algumas bênçãos para contar de pessoas que ele alcançou. Provavelmente ele deixou pessoas servindo a Cristo nesses lugares onde ele foi. Mas de que adianta ganhar o mundo e perder a sua própria vida? Esse homem está desviado e colocando um monte de bobagem no Facebook. Depois de ter feito muitas viagens missionárias, ele perdeu a família e perdeu a salvação. Nós só teremos legitimidade para fazer discípulos na Judéia, em Samaria e até aos confins da terra, quando a nossa Jerusalém estiver toda servindo ao Senhor. Meu amado, se você acha que o preço a ser pago, ouça o que eu vou afirmar, se você acha que o preço a ser pago para ganhar o mundo para Cristo for o sacrifício da tua própria família, Deus não está nesse negócio. Não está. Não está. Tem gente querendo ganhar o mundo para Cristo e perdendo a família. Isso não vem de Deus. Isso não é bíblico. Não é assim que Deus quer que a gente haja. E eu deixo para finalizar uma dica de quem realmente passou por essa crise durante muito tempo. Essa dificuldade de fazer discípulos na família, de alcançar aqueles que são próximos. Eu tenho visto muita gente achando que vai ganhar familiares, pregando o evangelho para eles. Pode ser que eu tenha dificuldade de me fazer entender, mas eu não desisto. Eu sempre anuncio isso. Amados, a palavra anunciada daqui, ouça o que eu vou afirmar, a palavra anunciada daqui, por alguém que você não conheça, tem um poder tremendo. Por quê? Porque o poder está na palavra. A palavra anunciada daqui tem um poder de fazer realmente grande obra. Mas a palavra anunciada por alguém que você conheça a vida é diferente. A palavra que sai de alguém que você conheça a vida, ela sai filtrada. Só chega até você aquilo que passa pela vida da pessoa. Pastor, me dá um exemplo. Vamos imaginar que eu morasse na comunidade onde vocês moram e todos soubessem que eu sou um péssimo pagador. Devo a todo o comércio do bairro. Não pago ninguém. Devo, não nego, e se vier me cobrar aí que eu não pago mesmo. Aí eu chego aqui e digo que em Cristo nós somos prósperos, que Cristo vai te fazer próspero. Você vai acreditar? Você vai falar assim, mas se fizesse, tinha que fazer nele primeiro, porque não faz nem nele. Então a palavra anunciada por alguém que você conheça a vida, só chega até a pessoa se passar pela sua vida. E tem gente achando que vai ganhar familiares anunciando a palavra, pregando a palavra, de manhã, de tarde, de noite, igual antibiótico, de 8 em 8 horas. E não vai. Vai se frustrar, vai passar por chato. Eu só conheço duas maneiras de ganhar pessoas próximas. Primeiro, orar sem cessar. Tiago 5,16 diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então coloca o teu joelhinho no chão, faça o teu propósito. E comece a orar por aquelas pessoas que você quer ganhar para Cristo, que estão próximas a você. E a segunda maneira não é pregando. Não é pregando a palavra, é vivendo a palavra. É dando um excelente testemunho. Olha o que a Bíblia diz. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que falarem, em tudo o que fizerem.
Não é com o discurso, é com a vida. Você vai ganhar pessoas, eu creio nisso. Tendo esses dois cuidados. Orando, orando, orando e dando um excelente testemunho. A pessoa vai ter que desejar o Deus a quem você serve. É vendo a tua vida. É vendo como é que você vive. É vendo como é que você vive que ela vai desejar ou não servir o Deus que você serve. O que vai alcançar os nossos familiares não será o nosso discurso, mas sim o nosso testemunho. A tua família precisa ver Jesus em você, senão a tua pregação não terá credibilidade nenhuma. Amém, igreja? Amém. Vamos ficar em pé. Antes de orar, eu gostaria que você parasse e fizesse uma breve reflexão da tua vida. Olhasse para dentro de você durante alguns instantes e avaliasse com isenção, que você permitisse que o Espírito Santo de Deus esquadrinhe o teu coração e te revele como é que você está. Eu sinceramente não sei se você levantou a mão para Cristo, mas não deu um passo sequer em direção à terra prometida. Eu não sei se você já levantou a mão para Cristo, mas continua frequentando os mesmos lugares, tendo os mesmos amigos, tendo as mesmas atitudes. Eu sinceramente não sei se as pessoas que convivem com você conseguem ver em você um testemunho de vida que as leve a crer que você realmente é uma nova criatura. Eu não sei. Pode ser que você venha eventualmente à igreja, mas você não esteja firme aqui ainda. Você passa por aqui de vez em quando, nos momentos de aperto, dificuldade, mas teu coração não está aqui ainda, eu não sei. Mas pode ser que você já tenha dado alguns passos. Pode ser que você já tenha saído do Egito há algum tempo e tenha caminhado ao lado do Senhor. Mas pode ser que as concupiscências do mundo, os prazeres do mundo, ainda mexem com você. Você ainda se deixa seduzir. Você ainda é incomodado, vez por outra, acerca de coisas que você fazia e que você colocou no seu coração que você não vai fazer mais. Mas você não está firme o suficiente para se ver livre disso. Você caminha com o Senhor, mas vez por outra você olha para trás. Vez por outra você se questiona se vale a pena realmente andar ao lado do Senhor e deixar para trás aquilo que você fazia. Eu não sei. Assim como eu não sei também se você está firme, comprometido com o Senhor e com a sua igreja. Mas você olha para trás e vê que a tua família está presa. Você gostaria muito de estar aqui hoje, com a esposa do lado, o marido do outro, o filho na direita, a filha na esquerda. Mas isso para você ainda é algo impensável. Você gostaria muito de ver a tua família servindo o Deus que você serve do teu lado. Mas você não conseguiu ainda essa bênção. Você ainda tem familiares presos no mundo. Não sei. Assim como não sei também se o Espírito Santo te revelou que você está aqui com toda a tua família, mas os teus bens ainda não estão aqui. Vez por outra você ainda se pega ainda na hora de ofertar, na hora de dizimar. Você luta, mas você luta de forma árdua toda vez que alguém assume o púlpito e fala de dinheiro. Isso ainda te incomoda. Isso ainda te rouba a paz. Você percebe claramente, numa hora dessa, que os teus bens ainda não estão a serviço do reino de Deus. Eu simplesmente quero orar para que você saia daqui hoje com compromissos muito claros com Deus e com o seu propósito para a tua vida. Que você saia daqui hoje convencido de que ainda existem passos a serem dados. Que você está num processo que só vai terminar na glória. E que isso não te permite parar. Nós temos que continuar, seguir caminhando. A cada dia mais, buscando estarmos alinhados com a vontade do nosso Deus. Eu quero orar pela tua vida e quero que você venha para isso aqui na frente. Amados, eu não acredito
que depois de ter ficado 2 horas e meia no automóvel, lutando contra o trânsito, orando a Deus, pedindo misericórdia, pedindo graça, que ainda assim eu estivesse enganado acerca daquilo que Deus quer ministrar à igreja hoje. Eu não acredito que viria de tão longe para ministrar uma palavra aqui e que ninguém fosse tocado pelo Espírito Santo de Deus acerca daquilo que foi ministrado. Eu sei que não é fácil sair do lugar para vir aqui. Não é fácil. Eu não estou dizendo que é fácil. Eu estou dizendo que é necessário. É necessário num ato de fé sair do teu lugar, para que Deus perceba, esquadrinhe o teu coração e constate, confirme de que você está realmente determinado, você está determinada. Porque o simples fato de você menear com a cabeça entre vir ou não vir, revela para Deus que você não está firme, você não está convicto, você ainda tem dúvidas. Você quer a bênção, você quer andar em sintonia com a vontade dEle, mas algo é mais forte que você e ainda te impede. Eu quero, em nome de Jesus, declarar que você é livre. Você é livre para vir aqui. Aqui existe um Deus de braço aberto esperando para te abraçar, para ministrar no teu coração tudo aquilo que você precisa, para que aquilo que te incomoda até hoje, ou vinha te incomodando até hoje, daqui para frente, seja uma página virada. Eis que todas as coisas se passaram, eis que tudo se fez novo. Agora não é hora de olhar para o lado direito, nem para o esquerdo, nem para frente, nem para trás. Porque se quem está nessa posição pudesse te ajudar, já tinha te ajudado. A tua ajuda não vem do lado, não vem da frente nem de trás. A tua ajuda vem do alto. A tua ajuda vem do alto. A tua ajuda vem do céu. Vem de Deus. É Ele quem te espera aqui, para te selar, para que você possa continuar esse teu processo, que você já iniciou, mas que tem encontrado tanta dificuldade em concluí-lo. Deus quer estar ao teu lado, mas para isso, você precisa se colocar ao lado dEle. A Bíblia mostra muitos homens de Deus fazendo sacrifício. E eu faço um paralelo dizendo que vir ao altar é um sacrifício. Mas deixa eu te revelar algo. Não tem na Bíblia Sagrada um único homem de Deus que tenha feito um sacrifício e que logo em seguida não tenha tido um lindo testemunho de vitória para contar. Porque todos os homens de Deus que fizeram algum sacrifício no altar foram ricamente visitados por Deus, foram ricamente abençoados por Deus e tiveram a sua história de vida mudada. É isso que Ele quer fazer contigo. Ele só precisa do teu passo de fé. Ele só precisa ver que o teu coração está livre para vir ao altar. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou orar para as pessoas que aqui chegaram. Eu não tenho dúvida que daqui sairão pessoas com alguns testemunhos que vão impactar a igreja. Eu não tenho dúvida de saber que vou receber ligações da igreja para que a minha fé possa ser edificada em Cristo. De que muitos aqui mudaram a sua história a partir de uma decisão pessoal que tomaram no dia de hoje. Que esse dia 10 de outubro de 2014 possa ficar marcado na história de vida de algumas pessoas aqui. Foi o dia da virada. O dia do começo de um novo tempo. O dia onde o Senhor os selou. Os limpou de tudo aquilo que os impedia de caminhar. E os levou à sua maravilhosa graça. Senhor Deus, Pai querido, louvado seja o teu santo e precioso nome. Aqui estão filhos e filhas preciosos para ti. Tantos são preciosos que, ao ouvirem a sua palavra, deram crédito e pagaram o preço de virem ao altar, não se importando com o que poderiam pensar acerca delas. Elas estão muito mais preocupadas na sua vida pessoal contigo do que com aquilo que podem estar pensando acerca deles. E eu louvo a Deus porque a esses o Senhor honra. Esses que demonstram com a sua fidelidade, com a sua fé, que não estão preocupados com o que vai ao lado, mas estão preocupados com a sua relação contigo. Esses o Senhor honra e honra de forma tremenda e poderosa. Eu não tenho dúvidas de que daqui sairão pessoas que terão um lindo testemunho de vida para contar.
E esse testemunho de vida certamente fará a diferença na vida de todos aqueles que ouvirem. Abençoa de uma forma tremenda, de uma forma espetacular. E que tudo isso sirva para louvar e para glorificar ainda mais o teu nome no meio da igreja. Eu profetizo que seja assim, em nome do teu filho amado Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor, irmãos, com alegria. Pastor Timóteo, vamos louvar o Senhor. Cruz eu vou, do seu sofrer participar, sua obra vou cantar, meu Salvador, a cruz mostrou o amor do Pai. Justo Deus, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida vida, merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras,
aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. O seu amor me atraiu, Senhor. Te adoramos, Senhor. Quebrantado o seu amor. Ao Senhor. Deixa eu ver se você aprendeu esse refrão. Vamos lá. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz, diga, Me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Então aplauda ele mais uma vez por essa bondade maravilhosa.